Israel se prepara para o ataque do Irã. Israel é um país muito interessante, é bem democrático, a população precisa ficar sabendo de tudo, os passos mais importantes. O que Israel vai fazer não dá para esconder, mas os detalhes é que eles escondem para que os inimigos não fiquem sabendo. Mas o que eles vão fazer não dá para esconder. Por exemplo, Israel, no sul, ali na faixa de Gaza, se prepara para se defender dos palestinos controlados pelo Hamas, um grupo terrorista apoiado pelo Irã. Mas como eles estão um pouco cercados pelo Egito, que não é, digamos assim, muito inimigo de Israel, o Egito está mais ou menos conversando com Israel. Então o Egito não deixa passar muito armamento para os palestinos na faixa de Gaza. Israel policia o mar Mediterrâneo para que armamentos não cheguem à faixa de Gaza através do mar. Por dentro, Israel vigia, de forma que fica muito difícil trazer armamento grande. Os armamentos que chegam lá são relativamente pequenos e vigiados tanto quanto possível por Israel. Israel, portanto, nem dispõe de muitos recursos para não gastar dinheiro, para ficar vigiando aquela divisa, aquela fronteira com a faixa de Gaza, a antiga terra dos filisteus. Eles são inimigos de Israel, mas dentre a população deles ali, os palestinos da faixa de Gaza, tem muitos que são a favor de Israel e até procuram ir trabalhar em Israel, porque existe emprego em Israel. O problema é que os terroristas estão querendo impedir este bom relacionamento e ficam continuamente querendo criar uma guerra com Israel. Mas como eles têm poucos armamentos, Israel não se preocupa muito. Inclusive, Israel também não tem cidades grandes ali perto da fronteira. Então, eles não se preocupam muito. No norte, com o Líbano, aí a coisa é feia, porque tem o Hezbollah, que é um outro grupo terrorista que se instalou na fronteira com o Líbano, e porque eles recebem armas e dinheiro do Irã, e isso entra por todo lado, entra pela Síria, que está ao lado, entra pelo mar Mediterrâneo, que não pode ser impedido por Israel, entra pelo norte, vindo da Rússia. Armamentos vêm para o Hezbollah de todo jeito, e eles estão sofisticando os mísseis. O Hezbollah tem na fronteira norte de Israel, divisa com o Líbano, o Hezbollah tem de 100 a 200 mil mísseis. E agora está aperfeiçoando esses mísseis com pontaria guiada para serem lançados contra Israel, se possível, de uma vez só, uma tentativa de destruir bastante coisas em Israel. Isto é uma preocupação grande de Israel. Mas a preocupação maior com Israel passou a ser no leste, norte-leste, onde tem a Síria, nas colinas de Golã, o Monte Hermon, e tem o Irã do outro lado. O Irã não faz divisa com Israel, porque tem a Síria no meio, e o Iraque também. Mas o Irã continuamente está mandando tropas para a Síria, para fazer bases militares na Síria, para ficar mais pertinho de Israel, para invadir Israel. O Irã tem mísseis grandes que podem ser lançados de longe contra Israel. Israel tem todo tipo de monitoramento possível, satélites. Israel tem aviões espiões que voam continuamente. Israel gasta muito dinheiro com espiões árabes. Os árabes são muito corruptos, eles se vendem. Os iranianos não são árabes, são persas, mas também
Israel consegue comprar espiões lá também. Israel se resguarda com todo tipo de informações para saber o que o Irã está fazendo e planejando fazer. Mas Israel já sabe que o Irã é um país rico e poderoso, tem o apoio da Rússia, já tem bombas atômicas, está desenvolvendo novas bombas atômicas no seu sistema nuclear. O Irã tem mísseis de longo alcance que podem atingir Israel lá do seu país. O Irã tem dinheiro do petróleo para financiar o movimento terrorista do Hamas, do Hezbollah e do Estado Islâmico. O Irã é o inimigo que Israel considera maior. Porém, segundo a Bíblia, tem um inimigo maior ainda do que o Irã, que é a Rússia. A Rússia, até há pouco tempo atrás, se mostrava amiga dos judeus na Rússia. A Rússia tratava bem os judeus que havia lá dentro da Rússia num interesse de os judeus da Ucrânia facilitarem a vida dos russos ali. Mas parece que este quadro já foi definido. A Rússia decididamente perdeu a Ucrânia. Ucrânia tinha bombas atômicas da Rússia. A Ucrânia é um país muito interessante. É um país de grande presença cristã que não gosta, nunca gostou do comunismo, foi dominado pelo comunismo à força. Este país, a Ucrânia, é inimigo da Rússia. Houve uma guerra recente que não bem terminou, da Ucrânia contra a Rússia, só que a Rússia nunca assumiu que diretamente estava em guerra contra a Ucrânia. Essa situação fez com que a Rússia perdesse a Ucrânia. A Ucrânia agora é aliada dos Estados Unidos, do Ocidente, e não quer conversa nenhuma com a Rússia. Então, também não existe mais interesse do presidente Vladimir Putin em tratar bem os judeus da Rússia. Em consequência, os judeus estão fugindo em quantidade da Rússia, porque eles estão vendo a situação piorar para o lado deles e a perseguição russa aumentar. Os judeus já estão fugindo da Rússia a uma taxa de 40 mil pessoas por ano no ano passado. Esse ano já está aumentando. É muito judeu da Rússia que está fugindo e indo para Israel. Isso cumpre profecias. O Senhor diz: eis que vem tempo em que não se dirá os israelitas que vieram do Egito, mas os que vêm do norte. E estão vindo muitos judeus da Rússia para Israel, porque eles não estão encontrando mais ambiente bom na Rússia. A Rússia não está nada mais amiga de Israel. Mantém uma certa aparência. Como a Rússia está longe, Israel não vê como iminente uma guerra contra a Rússia. O Irã é muito mais próximo e um inimigo mais feroz. Só que agora está se levantando um outro inimigo igualmente feroz, que é a Turquia, que é um país poderosíssimo em armas, rico e que está odiando Israel e querendo entrar pela Síria adentro para ficar bem mais perto de Israel e poder lançar um ataque. A Síria está dominada pela Rússia agora, então a Rússia, mesmo sem querer, está sendo obrigada pelas circunstâncias, lê-se, obrigada por Deus, a ir para a Síria, para a Turquia também, levando armamentos os mais pesados. Inicialmente a Rússia não queria vender seus melhores armamentos, mas agora, não tendo jeito, eles estão sendo obrigados a vender seus melhores armamentos para a Turquia, para a Síria e para o Irã, armando ali um poderoso exército que vai invadir Israel. Israel andou e tem andado atônito com relação àquilo. Eles estão fazendo planos, eu tenho aqui um artigo na frente sobre o chefe das Forças Armadas de Israel.
ele tem muita credibilidade, é um general. Ele está dizendo o seguinte: eu vou dar um quadro das ameaças de Israel. Nós temos ameaça no sul, estamos nos defendendo ali como podemos, na faixa de Gaza. Contra o Egito, em princípio, não tem perigo. A Jordânia é um país com quem temos um bom relacionamento, embora esteja sendo deteriorado esse bom relacionamento com a Jordânia, mas em princípio não nos preocupa. Agora, nossa preocupação maior é com a Síria, de onde pode vir uma invasão do Irã. E aí nós temos que aperfeiçoar nossos planos, porque essa invasão não vai ser lenta nem por terra, vai ser uma invasão de mísseis. O Hezbollah vai atirar tudo ao mesmo tempo, 100 a 200 mil mísseis contra Israel. O Irã tem um monte. A Rússia está trazendo para a Síria e a Turquia também, para mais perto, um monte de mísseis. Vai ser um ataque assim, de uma vez só, de mísseis do Irã, Turquia, Rússia, Síria, o Hezbollah, todos contra Israel. E Israel está se preparando. O chefe das Forças Armadas já veio a público na imprensa divulgar isso. São planos que eles têm de se defender e eles estão vendo a necessidade de também formular planos para se defender rapidamente, também atacando rapidamente, mas isso vai depender de dinheiro. E há um custo muito alto para equipamentos novos para Israel se defender. Já o ataque do Irã, eles veem como inevitável, porém não imediato. Isso concorda exatamente com o que está na minha cabeça. Não é um ataque para 6 meses ou 1 ano, mas é um ataque mais do que certo, no máximo em 3 anos. Só tem um detalhe: o Irã não vem sozinho contra Israel. O Hezbollah vai estar junto com o Líbano. E o Líbano está nas mãos do Irã, digamos assim, influenciado pelo Hezbollah. Só que, por denúncias, o primeiro-ministro do Líbano renunciou a protestos e movimentos, porque o país não estava indo bem. Mas por falta de um outro, é possível que ele seja chamado de novo, o primeiro-ministro Hariri, do Líbano. Então, se ele vier, vem com mais força e com mais disposição de ajudar o Hezbollah contra Israel. Então, Israel está literalmente cercado. Todos esses inimigos estão se entendendo muito bem. E quando eles vierem contra Israel, não vem um sozinho. E nem vai ser devagar. E nem vai ser uma guerra de 1 semana, que é muito longa. Vai ser uma guerra de 1 dia, 2 no máximo. Essa guerra, porque vai ser um ataque de mísseis e uma invasão com aviões, vai ser algo assim muito rápido. Israel está sabendo disso e se preparando. Mas o arremate que eu quero fazer é que, no meu entendimento, esse ataque do Irã, que é inevitável no máximo em 3 anos, se chama Gog e Magog. O cumprimento do Gog e Magog, ou seja, quem vem junto, coordenando tudo isso e os equipamentos que são sofisticados, que eles vão usar contra Israel, é a Rússia. Deus diz: nos últimos tempos eu vou trazer a Rússia contra Israel. Mesmo que a Rússia não quisesse, mas agora está sendo obrigada por Deus, obrigada pelas circunstâncias a vir contra Israel e coordenar esse ataque contra Israel. É inevitável, no máximo, digamos, uns 3 anos, o Gog e Magog. Mas a minha conclusão é a seguinte: o Gog e Magog só vai acontecer na grande tribulação. Antes disso, tem o arrebatamento da igreja. E tire você as suas conclusões.